Olá a todos, meu nome é Evelyn Alves, sou aluna do curso de Gestão de Serviços da FATEC. Nesse vídeo eu vou apresentar aos senhores o meu TG, com o título Cidades Inteligentes, Modelagem e Design de Prontuário Eletrônico Unificado de Saúde na cidade de Indaiatuba. Esse trabalho foi feito sob a orientação do professor Dr. Walter Castelhano de Oliveira. A organização da apresentação está da seguinte forma: primeiro a introdução, seguida do capítulo 1, com a fundamentação teórica, depois o 2, uma descrição do percurso metodológico, o capítulo 3, onde estão apresentadas a análise e discussão dos dados, e por último a conclusão e as referências. Para a introdução, eu vou começar falando do crescimento populacional devido ao aumento da longevidade, o que traz a necessidade de organizar melhor essa população tão numerosa. É aqui que entra o uso da tecnologia, criando sistemas que melhoram a qualidade de vida das pessoas. A criação desses sistemas exige várias etapas, e uma delas é a engenharia de requisitos, que é o início desses sistemas. Por isso, seus criadores têm mostrado um interesse maior nessa etapa, porque o tempo que a gente utiliza para evitar o problema e evita também retrabalhos e gastos. Essa pesquisa foi impulsionada pela motivação de poder contribuir para melhorar o setor da saúde na cidade de Indaiatuba. E por que essa pesquisa procurou trabalhar na área da saúde? Vou explicar. A OMS diz que saúde é um completo bem-estar mental, físico e social. Então, aí a gente já sabe que pensar em saúde é muito abrangente. Envolve muitas informações valiosas, e essas informações elas interferem direto na administração pública e elas ainda ficam melhores quando elas têm a participação dos cidadãos. Este estudo ele segue com foco num problema pesquisa, que é como estruturar prontuário eletrônico de saúde. Então, para isso, o objetivo geral é aplicar técnicas, métodos e ferramentas de modelagem de sistema que visam a especificação do PILS na cidade de Indaiatuba, sob perspectiva de cidades inteligentes. Os objetivos específicos é aplicar a ferramenta SOMF-UEA para realizar o levantamento dos requisitos. Para iniciar o capítulo 1, vou abordar de uma forma geral os principais tópicos da fundamentação teórica. O MCTI diz que cidades inteligentes é um grande desafio para os municípios brasileiros. Os autores dizem que as TICs têm marcante utilização nas cidades inteligentes, pois elas alimentam as bases de dados dos serviços das cidades. Agora, sobre serviços, a gente sabe que serviços estão em todos os lugares. E abaixo tem também o tópico de serviços nas cidades inteligentes. A gente pode perceber que é uma junção dos dois tópicos acima. Os serviços inteligentes eles facilitam os processos humanos e sociais e criam ambientes mais sustentáveis. Ainda sobre cidades inteligentes, nessa imagem os autores propuseram um exemplo de gerenciamento das cidades inteligentes, onde os serviços digitais têm base nas informações de TICs, tanto os serviços da comunidade direto, como a saúde, segurança, quanto também os de infraestrutura pública, que são transporte, energia, meio ambiente. Outra observação que pode ver nessa imagem é que todas as informações geradas pelos serviços elas chegam à governança e à gestão das cidades. O resultado disso é que lá no topo o poder público tem acesso a todas essas informações e serve de base para fazer estratégias, planejamentos e avaliação de tudo o que precisa ser mudado para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Chegamos aqui no ponto-chave, que é a modelagem e design de plataformas de serviço. Para explicar melhor essa parte, eu vou deixar claro que saúde envolve uma gama de serviços. E se a gente pensar na complexidade desses serviços, devido às suas características mesmo, que é intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade, logo a gente percebe que há uma necessidade de tratamento sistemático, certo? E muitos autores falam sobre isso. Na imagem abaixo eu coloquei um esquema feito por Somerville, que no livro de engenharia de software, ele aponta as etapas do processo de engenharia de sistema. E a primeira etapa é o desenvolvimento dos requisitos, e é também a mais importante. Eu vou falar só dela porque é o foco desse estudo. Para este estudo também foi feito um levantamento dos serviços de saúde da cidade de Indaiatuba, e a pesquisa apontou 37 unidades de saúde de atenção básica cadastrada no DataSUS.
Tem também os hospitais, a UPA, o SAMU, o SAI. Aqui a gente consegue imaginar quanto de informações são produzidas por essas unidades de saúde. E todas essas informações vão para o prontuário eletrônico do paciente. Essas informações não dizem respeito só à saúde do paciente, mas também tudo o que está envolvido para a promoção e a recuperação de saúde, que são os procedimentos, os gastos, os profissionais envolvidos, enfim, são muitos gastos, muitos dados. A cidade também conta com serviços digitais de saúde, que são serviços de telemedicina, como mostra as imagens, de consultas e de resultados de exames. E por se tratar de uma grande quantidade de dados, o ideal é que esse prontuário seja eletrônico, devido às vantagens que ele tem em relação ao prontuário de papel, como, por exemplo, ele é mais fácil de ler, ele oferece maior segurança dos dados, de maior confidencialidade, e é possível fazer buscas rápidas também, tem o processamento contínuo por atualizações, várias pessoas podem acessar ao mesmo tempo o mesmo prontuário e também a integração com outros sistemas, né? Então, com isso, eu finalizo o capítulo 1. Para esse capítulo, eu vou mostrar como foi feita a pesquisa. Aqui, eu estou falando do percurso metodológico. É uma pesquisa exploratória bibliográfica e aplicada. Para a parte bibliográfica, foram explorados materiais retirados de bases de dados como Google Acadêmico, Cielo, livros, revistas e artigos científicos. A busca foi feita a partir das palavras-chave, cidades inteligentes, modelagem, design de sistemas de serviços e também saúde. Já na parte aplicada, Nascimento apoia a ideia de que colocar em prática o que está sendo estudado para ir em busca da verdade sobre determinado assunto. Portanto, na etapa aplicada foi usado o processo de eliciação e análise de requisitos proposto por Somerville. E por meio desses 4 passos colocados nas imagens, foi feita a lista de requisitos. Optou-se por usar as ferramentas SOMF dentro do ambiente EA para que se pudesse aplicar a modelagem e design do prontuário eletrônico unificado. Bom, continuando com o percurso metodológico, eu vou iniciar com a caracterização do lugar. Foi escolhida a cidade de Indaiatuba, porque no ranking feito pela empresa Urban System, a cidade ela foi colocada dentro do estado de São Paulo com o 9º lugar no eixo de saúde e como a 6ª cidade mais inteligente conectada entre as cidades com 100 a 500 mil habitantes. Outro motivo da escolha foi porque eu moro aqui na cidade e também já trabalhei nos serviços municipais de saúde da cidade. A amostra de pesquisa foi retirada de estudos anteriores sobre prontuários eletrônicos de saúde, cidades inteligentes e serviços, e também foi retirada de prontuários já existentes, como o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão usado na rede pública de saúde, e PEP, que é o Prontuário Eletrônico do Paciente. Esse último é mais usado nas instituições privadas de saúde. E sobre os procedimentos de coleta, optou-se por fazer a partir da análise qualitativa, se beneficiando da minha experiência profissional, claro, e com o apoio da literatura para fundamentar cada escolha que foi feita a partir dessa análise. E para a técnica de coleta de dados, foi eleita a leitura interpretativa, para dar origem ao RUP-Visão, e também a lista de requisitos. Bom, todas essas etapas foram escolhidas para conhecer o objeto de estudo, que é a ferramenta SOMF, por meio da plataforma EA. A partir de agora, eu vou estar entrando no capítulo 3 e vou mostrar sobre análise, resultado e discussão dos dados. A primeira etapa da parte exploratória foi buscar informações para fazer o Visão RUP. E o critério que envolveu esse documento foi descrever o objeto do estudo, como o PEUS, que é o produto. Descrever também os clientes, os consumidores, os usuários, os stakeholders e a responsabilidade de cada um. Esse documento passou por 3 versões, iniciando em janeiro de 2022 e terminando em julho do mesmo ano, como mostra a imagem. Ele passou por modificações conforme a pesquisa foi caminhando, até chegar na versão completa que está no apêndice A na versão do Word. A segunda etapa da parte exploratória foi fazer a lista de requisitos, e os critérios usados para fazer essa lista se originaram do Visão RUP. E o que essa lista propôs foi
colocar 3 colunas, onde a primeira apontasse o requisito, a segunda apontasse a descrição da funcionalidade de cada um, atendendo às particularidades do prontuário médico, e a oferta de serviço sob a ótica de cidades inteligentes. E na terceira coluna, que tivesse a fundamentação apoiada em estudos e em práticas anteriores, referenciando cada autor, que falasse sobre o requisito. O resultado, então, foi, como mostram os 2 exemplos que estão na imagem. Essa lista, ela completa, ela possui 32 requisitos, todos seguindo o mesmo padrão como que está aí na imagem. A partir daqui, começo a mostrar como que ficou a parte da aplicação dentro do ambiente Enterprise Architect. A imagem mostra o diagrama geral de requisitos. Está ampliado apenas um dos retângulos que eu peguei como exemplo, que é o de segurança de dados. E quando a gente abre ele dentro da plataforma A, ele mostra toda a descrição. O documento na íntegra está no apêndice B do documento do Word. Ainda dentro da primeira parte da etapa aplicada, o diagrama geral ele deu origem a outros 6 diagramas de requisitos. Porém, estes foram feitos por grupos. Então, nós temos aí o grupo de requisitos funcionais, não funcionais, os do paciente, dos profissionais de saúde, o da gestão pública e de cidades inteligentes. E seguir o mesmo modelo do diagrama de requisitos geral. Nos próximos slides, eu vou mostrar 2 exemplos. Essa imagem tem um exemplo do diagrama de requisitos do paciente. Estão listados e modelados em ordem alfabética, cada um deles, dentro do ambiente Enterprise. Tem a descrição de cada um e essa disposição permite que a gente encontre mais rápido o requisito que a gente procura e que quer alterar, talvez. A gente pode acrescentar também, pode excluir, pode alterar, tudo dentro do ambiente A. Só para descrever algum desses requisitos, eu vou falar um pouquinho de alguns, como acessibilidade do paciente, ele pode acessar o sistema e consultar o seu próprio prontuário, pode fazer o acesso por aparelhos móveis de qualquer lugar que ele tiver, pode fazer um autoatendimento, que seria marcar uma consulta ou agendar um exame via internet dentro das plataformas de serviços. E claro, outro requisito que não poderia faltar é o login e senha para que se identifique quem é que está mudando as informações ou acrescentando dentro do prontuário. E privacidade e segurança de dados, isso é uma coisa que não pode faltar em nenhum sistema de informação que fica transitando de um ponto a outro. Outro diagrama de requisitos por grupo é o de profissionais de saúde, que eu vou colocar aqui. O que segue o mesmo modelo do que eu mostrei anteriormente. Coloca-se também todos os requisitos desses profissionais e a relação entre eles com as informações que eles registram dentro do prontuário. Como exemplo aqui, os profissionais de saúde, vou falar da interoperabilidade e a usabilidade. Essas informações elas precisam chegar a pontos diferentes, que o paciente possa ser atendido, pois são várias unidades de saúde, cada uma presta um tipo de serviço diferente. Então, eles precisam ter uma linguagem padronizada para que o paciente, quando chegue no local, possa ter seus dados acessados e entender o que está acontecendo com esse paciente. A segunda etapa foi a modelagem dos consumidores. Para isso, os critérios foram que os usuários que compunham a lista que está no Visão RUP e os que respondessem às questões propostas por Somerville, que são quem são, por que são necessários e qual é o interesse deles, E ainda considerou a análise qualitativa da experiência que eu tenho na área de saúde, mais especificamente a experiência dentro da enfermagem, que eu já venho redigindo em prontuários médicos, físicos e eletrônicos, lembrando que essa experiência ela teve apoio da literatura para fazer todas essas análises. Para terminar de mostrar a segunda etapa aplicada, nós temos aqui então o diagrama dos consumidores. Estão dispostos também em ordem alfabética, não é por grau de relevância. Então vamos lá, nós temos aí as empresas privadas de saúde, a equipe de projetos que vai trabalhar no prontuário, a equipe de sistema de TI,
a equipe de testes do sistema de informação e o governo municipal, os pacientes, outras parcerias, profissionais de saúde, o setor administrativo e financeiro e também os treinadores da equipe que vão utilizar esse prontuário. Chegamos aqui na terceira etapa aplicada, que é a modelagem dos serviços. Para fazer essa modelagem, foi pego a partir dos resultados da análise dos requisitos que apontaram quais serviços seriam necessários para que atendesse todos os requisitos. A cocriação com os usuários também e os serviços mantidos, que são os serviços mantidos com a participação da sociedade e outros serviços que estão no contexto de cidades inteligentes. O resultado desse diagrama foi 12 serviços, como apresentado na imagem. Foi escolhido os serviços de agendamentos de consulta, agendamento de internações, apoio à gestão, comunicação entre médicos e pacientes, controle de farmácia, financeiro, informação, de modo geral, prontuário familiar, resultados de exames, serviço de urgência e emergência, suporte de TI e também o serviço de telemedicina. Na quarta etapa aplicada, temos o diagrama de atributos. De acordo com a análise, foram selecionados 3 atributos core. O que são atributos core? São atributos que melhor identificam o sistema. São eles informação, interoperabilidade e confiabilidade. A partir desses 3, foram originados mais 5. São cidades inteligentes, conectividade, integração, privacidade e usabilidade, como nós temos aí apresentado na imagem. Na quinta e última etapa aplicada, foi realizada a modelagem do diagrama de associação conceitual, que seguiu critérios que permitissem que a comunicação e a interação ocorressem entre as partes envolvidas. O resultado, então, foi a criação de 4 containers de serviços com foco no fluxo de informação. E nós temos, então, o container de serviço do paciente, o container de serviço para os profissionais da saúde, o para as empresas privadas e também de serviços para o governo municipal. O trânsito de informações entre esses 4 containers é altíssimo e eu vou mostrar para vocês como que ficou isso no próximo slide com a modelagem. Nesse último diagrama, a gente consegue observar a relação entre os containers. No primeiro container, que é serviço do paciente, onde o paciente fornece também e colhe informações relacionadas à própria saúde, e essas informações vão além do corpo físico, elas também têm aspectos sociais, e, portanto, o paciente precisa de um serviço que ofereça maior confidencialidade dos dados que ele oferece. No container de serviço para os profissionais de saúde, mostra a complexidade e a responsabilidade dos profissionais por estarem lidando com muitas informações. O tempo todo eles lidam com essas informações e tem que seguir regulamentação, tem que seguir leis e tudo mais para fazer esses registros, né? Inclusive registros de custos de que cada entidade de saúde gasta. Com procedimentos e com assistência direta no paciente também. Podemos observar também que os profissionais de saúde são os que mais se ligam aos serviços que estão apresentados aí dentro dos containers. No terceiro container é o serviço para as empresas privadas de saúde. Um dos requisitos fundamentais que foi colocado é a interoperabilidade entre as empresas privadas e as empresas públicas. Porque o paciente ele pode estar nos dois ambientes, né? Frequentar os dois ambientes. Então, para que não perca dados dele dentro do prontuário e não cause prejuízo também para ele, né? De ter que refazer exames e outras coisas mais. E por último, o serviço do governo municipal. No caso municipal, o governo de Indaiatuba, né? Que foi a limitação do nosso estudo. Nesse container, o principal serviço é a informação de saúde, pois é através dela que a administração pública consegue filtrar os dados, fazer planejamento, escolhas mais assertivas e, com tudo isso, melhorar a qualidade de vida das pessoas que vivem em Indaiatuba. Como conclusão, sabemos que o aumento da população exige tecnologias de cidades inteligentes e sistemas que integram e interoperam para melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Este estudo mostrou que as ferramentas SOMIF e EA possibilitam uma visão ampla dos serviços de saúde a partir da sistematização. Essas ferramentas permitiram realizar a fase inicial do sistema de serviço, que é o levantamento de requisitos, e cabe lembrar que nesse estudo os requisitos mantiveram-se em alto grau de abstração, pois o foco era a aplicação da ferramenta para a modelagem. Com isso, o objetivo do estudo foi alcançado. Fica aqui a minha sugestão para futuras pesquisas, para dar continuidade e retomar com um baixo nível de abstração, como diz Somerville, ou seja, colocar o máximo de detalhes e também para prosseguir nas outras etapas que vêm depois de levantamento de requisitos. Os próximos slides mostram as referências que eu utilizei nessa apresentação e eu encerro aqui com meu agradecimento ao meu orientador, professor Walter, e aos demais senhores da banca avaliadora por assistir. Obrigada.